bem, meus queridos? Essa salva de palmas aí foi para Jesus, foi? Foi para Jesus, não foi? Pois fala assim para a pessoa que está pertinho de você. Palmas para Jesus tem que ser muito mais. Então vamos dar uma salva de palmas mais forte para Jesus, né? Quero te convidar, se você sabe, crê, pode, eu queria te convidar para fazer uma oração nesse momento comigo, tá bom? Então fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça nesse momento comigo. Paizinho querido, Pai amado, Deus soberano, pausamos nesse momento, Senhor, reconhecendo a tua presença e a tua soberania nesse lugar. Sabemos que cantar a ti é uma bênção, aprender sobre ti através dos cânticos é fundamental, mas nesse momento nós queremos pausar um pouco e aprender mais sobre a tua palavra. Ensina-nos, nos dá um tempo especial e nos ajuda a não só te ouvir, mas se comprometer com aquilo que estamos escutando. Nos ajuda não só a ouvir tua palavra e entender tuas palavras, mas nos ajuda, Senhor, a colocar em prática aquilo que vamos receber. E é assim que eu te oro e te agradeço, para a tua honra e glória. Amém. Eu queria convidar vocês que estão aqui, nesse lado aqui, se vocês quiserem, acocharem um pouquinho mais para cá. Pode pegar a cadeira, desconfigurar, não tem problema não. Bora fazer uma bagunçazinha, vamos botar para cá, ó. Aqui, ó. Pode vir, pode vir. Vem para cá, mexe aí a cadeira. Vem mais para esse lado. E a galera também pode acochar mais um pouquinho para cá, ó, porque fica um pouquinho difícil de visualizar vocês. Beleza? Pode vir. Arrocha aí, vem, pode vir para cá um pouquinho. Queria sentir vocês mais próximos. Se você não gosta da pessoa que você vai ficar perto, tem problema não. Legal, show de bola. Eu queria ler com vocês, lá no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 18, nós temos uma história lá muito conhecida. E aí, claro, talvez alguns aqui conhecem essa história, fizeram parte de Geração Futuro. Alguns aqui já ouviram essa história desde criancinha. Talvez outras pessoas vão ouvir pela primeira vez hoje essa história. Mas o meu convite para você agora é fazer o quê? Mesmo entendendo que você está com o celular na mão, que você está pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo, meu pedido é para que você parasse um pouco, repousasse aí o turbilhão de pensamentos aí na sua cachola, na sua cabeça, para a gente compreender um pouquinho sobre essa história e esse texto. E fazer uma aplicação prática para o nosso cotidiano e para a nossa vida, certo? Essa aplicação prática para o nosso cotidiano significa o quê? Significa que eu vou aprender e só vou viver aqui nesse espaço? Não. Significa que eu vou ler essa palavra e eu vou colocar em prática na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Rafisco, é difícil, mas a gente vai tentar na segunda, na terça. Rafisco, mas parece impossível colocar em prática, mas a gente vai tentar fazer isso. E juntos aqui, enquanto adolescentes, jovens, eu quero te convidar a conversar um pouco sobre esse texto. O título da nossa mensagem é Jesus para além da sinceridade. Repete comigo aí. Jesus para além da sinceridade. Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 18, no verso 18, diz assim: certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? O verso 19 diz: por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Verso 20: você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O verso 23, ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico.
ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Eu quero vir até aqui. Gente, o fato é que os 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, que fazem parte aí dos evangelhos, exceto João, eles contam a mesma história, nos dando a entender que se dos 4 que nós consideramos evangelistas, 3 repetem a mesma história, no mínimo é porque essa história é importante, interessante para mim e para você. Essa história conta a história de um jovem, talvez numa idade parecida com muitos aqui. E a história sobre esse jovem, talvez não é uma história tão distante, de alguém que lá no mundo mais oriental, do outro lado daquilo que nós entendemos hoje como sendo o mundo ocidental, muito distante. Essa história é sobre alguém que não parece comigo e com você. O meu desafio é você perceber se a história do jovem rico tem a ver com a minha e com a sua história também. Mas a gente leu aqui nessa história que nós temos 2 personagens. Um é o jovem rico e o outro é quem? Um é jovem rico e o outro é quem? Jesus. São 2 personagens, Jesus e o jovem rico. E aí Jesus é abordado por ele. E no livro de Marcos, Marcos 10, nós também temos essa mesma história. Marcos narra essa história dizendo que aquele homem vai correndo aos pés de Jesus. Lucas narra de uma outra maneira, mas o fato é que o homem vai até Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. Qual foi a pergunta? Alguém lembra? A gente acabou de ler. Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E eu quero convidar você a pensar comigo em 4 pontos. Eu queria que você repetisse o primeiro ponto comigo. Primeiras perguntas, grandes respostas. Diga aí comigo. Pequenas perguntas, grandes respostas. Talvez eu e você precisamos fazer pequenas perguntas para Deus. Talvez hoje, assim como aquele jovem que fez uma pequena pergunta para Deus, nós somos desafiados a fazer uma pequena pergunta para Deus. Por exemplo, por que a gente vem todo domingo ao culto? Por que o culto não é dia de terça, aí um outro é numa quarta, um outro é num sábado, o outro é no domingo? Por que aqui é só domingo? Por que aqui isso dura tanto tempo? É porque nós vivemos a fé viva daqueles que já morreram. Isso é um significado um pouco mais útil de tradição, diferente de tradicionalismo, que são um conjunto de comportamentos que revelam a fé morta de pessoas que ainda vivem. Vocês sabiam que antes da gente estar reunido aqui, na verdade, muito antes de nós termos essa liberdade de falar do Evangelho, Jesus esteve caminhando com quantos caras? Quantos discípulos começaram a caminhar com Jesus? 12 discípulos. Vocês sabem como é que esses caras morreram? Como é que foi o final da história deles? Quando esses caras morreram, um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi decapitado. E aí, enfim, com todo o respeito aqui às mamães que trouxeram crianças para cá, tem alguns assuntos que são mais específicos para adolescentes e adultos, tá bom, mamães? Então, papais também, se você tiver alguma restrição com seu filho, com a criança, fique atento, por favor, que aqui é o espaço dos adolescentes. Então, peço, por gentileza, um carinho bem especial, talvez até algumas coisas que não é assunto de criança, tá certo? Mas, dando continuidade, o fato é que esses caras morreram pregando o Evangelho, seguindo Jesus para que eu e você estivesse aqui hoje. Você reparou nos recursos que a gente tem aqui na hora da música? Os instrumentos, bateria, guitarra, violão, o baixo, fumaça, luz, caixa de som. Deixa eu falar um negócio para vocês. Na época de Jesus não tinha isso aqui, não. Na época de Jesus não tinha isso aqui. Que privilégio, gente, é poder ouvir falar de Jesus com esse tanto de recurso. Que privilégio poder andar com Deus e receber esse plus, receber essa soma, receber
essa bênção que é poder ter vários outros recursos, coisas que nessa época esses caras não tinham. Então esse jovem rico, ele está fazendo uma pergunta para Jesus simples, mas ela vai dar para ele o desafio de compreender grandes respostas. Inclusive, gente, Jesus é especialista em nos frustrar, viu? Mas ele só nos frustra quando de antemão o meu e o teu desejo não tem a ver com o desejo dele. Percebe? Quando você num relacionamento, e ninguém aqui, graças a Deus, ninguém namora, nunca namorou, nunca nem beijou na boca, ninguém aqui. Como é, amigo? Espera aí, gente, calma. O que eu estou querendo dizer para você é que muitas vezes num relacionamento romântico, amoroso, você começa a compreender quando você tem expectativas, quer uma situação, quer controlar outras pessoas, você quer que aquela pessoa faça o que você quer na hora que você quer, e aí quando você tem o seu desejo frustrado, você tem que entender que o problema não é só o que você quer, o problema é a sua expectativa, porque o outro não é igual a você, nem você é igual ao outro. Mas o fato é que quando você também pergunta o que quer para Jesus, Jesus vai te dar uma resposta que não necessariamente é a que você quer. Então, quando eu faço pequenas perguntas para Jesus do tipo, por que é que eu estou no culto no domingo? Por que é que eu penso toda hora essas doideirinhas na minha cabeça? Quando eu era da idade de alguns de vocês aqui, eu sempre brinco com essa história, porque eu lembro para ela com muita alegria. Eu estudava numa escola, e aí fui transferido para uma outra, fui estudar num colégio muito legal. E aí, rapaz, era tanta gente bonita que eu ficava na fila, eu me apaixonava 5 vezes por dia nesse colégio. Era triste a situação do meu coração. Era horrível. Mas sabe de uma coisa? Faça essa pergunta. Por que é que o seu coração é tão fácil de ser capturado? Por que é que seus pensamentos ficam ali repetindo, pensando, contando uma história? Eu, na idade de alguns de vocês também, tinha uma brincadeira que a gente colocava no papel quantos filhos a gente queria, não é da época de vocês. A gente colocava também, ainda existe ainda? Eu estou arborizado, ainda existe. Eu estou extraordinário, não acredito não. Rapaz, deixa eu falar um negócio para vocês, ó. Calma aqui, calma. Baixa aí a euforia, ó. Deixa eu falar. Por engano, puro engano, viu? Engano puro, isso aí, essa brincadeira. A gente colocava a quantidade de filho que quer ter, quanto é que quer ganhar, o lugar que quer morar. Meu filho, como se fosse fácil assim. Mas pequenas perguntas vão dar para nós grandes respostas. Você se perguntou por que é que você repete esse comportamento sempre? Por que é que você erra com a mesma coisa? Por que é que você desobedece a mesma coisa? Por que é que em tantas vezes que você é desafiado a entregar algo, muitas vezes você não entrega por desobediência, porque você acha chato? Mas se pergunte e faça essas perguntas também, principalmente para o Senhor. Talvez você olhe para essa história e fale assim, Rafilski, essa história não tem nada a ver porque é o jovem rico, eu não sou rico. Então tem nada a ver comigo. Mas esse cara que era um jovem judeu, eu não sou judeu. Esse cara que faz uma pergunta para Jesus aqui, e essa pergunta aqui para Jesus não é a pergunta que eu quero fazer porque eu não estou preocupado com a vida eterna. Outra questão. Para nós, hoje em dia, nesse mundo pós-moderno, como a gente fala, nesse mundo pós-moderno, que ele não nasceu do nada, antes dele, e aí tem um autor coreano que diz e chama esse mundo hoje pós-moderno, na verdade, sociedade do cansaço. Essa sociedade do cansaço nos dá a impressão que nós estamos vivos, mas nós não estamos produzindo nada. A gente está ativo, a gente está saudável, mas a gente está com a sensação de estar adoecido. A gente tem um acesso a um turbilhão de informações, mas a gente está perdido. Alguém se identifica com isso?
Alguém tem uma sensação que você estudou ou fez alguma coisa em casa que no final do dia você, na verdade, não fez nada? O tempo passou e você falou assim, eu não saí do canto. Essa é a sociedade do cansaço que esse filósofo coreano, ao escrever esse livro, que tem esse título, Sociedade do Cansaço, ele aborda esse novo tipo de relação. Mas tinha uma época que a relação era diferente. A relação humana era diferente. A relação era constituída, talvez alguns papais por aqui possam entender isso melhor. Os nossos papais e mamães muitas vezes passavam 30, 40 anos no mesmo emprego. Eu conheci gente de 12, 13 anos de idade que o cara ganhava dinheiro jogando videogame dentro de casa. O cara fazia viagem internacional. Jamais que tempos atrás, o papai e a mamãe que trabalhavam, acordavam cedo, passavam horas e horas naquele trabalho. Falou, meu filho, vamos parar de conversar aí vocês. Me ajude. Poxa, galera. Complicado, né, um negócio desse? Aí, o lance é o seguinte. Vocês e nós olhamos para a geração dos nossos papais e muitas vezes acham que eles são meio quadrados. A gente acha que eles perderam tempo demais trabalhando muito. Mas era uma época, quando sociedade, que eles tinham que sair cedinho de casa para trabalhar, porque não tinha essa variedade, essa velocidade nas relações. E hoje em dia o mundo é outro. Hoje em dia você trabalha de casa, hoje em dia com celular você faz um vídeo e diferente, e aí consegue viralizar, e aí você consegue um monte de seguidor. Mas o problema é que muitas vezes eu me torno escravo desse tipo de relação social. Eu me torno escravo da tela. Eu me torno escravo daquilo que tem na minha mão. Na verdade o celular já está fazendo parte do meu corpo, não é não? É quase impossível andar sem o celular, sem a tecnologia. Você tem que ter. Mas como é que a gente responde a isso? Como é que a gente lidar com isso? Faça perguntas honestas e sinceras para Deus. Podem ser pequenas, mas o mesmo Jesus ainda está disposto a nos dar grandes respostas para pequenas perguntas que, quando sinceras e quando tem a ver com o nosso desejo de seguir a Jesus, são respondidas por Ele. Amém? Um outro ponto é falar para você a respeito de uma identificação adâmica. É uma identificação que Jesus parece mexer um pouco com o nosso entendimento. Rafilski, que é essa identificação adâmica. O verso 19 diz assim: por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. O jovem rico se desloca até Jesus e chega para ele dizendo assim: bom mestre, não era comum naquela época que alguns judeus de alta patente, de conhecimento religioso, de conhecimento histórico sobre a teologia judaica, não era comum que eles chamassem rabinos. Ele trata Jesus, a tratativa dele é chamar Jesus de mestre, rabi. Ele fala, bom mestre. Há alguns comentaristas bíblicos que falam que isso soa como um sarcasmo, porque o judeu de alta patente, que conhece a teologia judaica de verdade, ele não falava com nenhum mestre, com nenhum rabino, chamando o rabino de bom. Sabe quem era que o judeu chamava de bom? A lei, os 10 mandamentos. Dados a quem, gente? Moisés. Ele chamava a lei de bom, mas uma pessoa não. E esse texto fala que ele aborda Jesus assim, bom mestre. Bom mestre. E Jesus fala assim, bom? Só Deus é verdadeiramente bom. Parece que Jesus está sendo um pouco arrogante. Se as nossas lentes, se a maneira que eu vejo, é a maneira como é a minha rotina, é a maneira como eu vivo a minha vida. Parece que Jesus está dando um feedback, um retorno, talvez um pouco duro, está sendo um pouco ríspido, quando ele está dizendo assim, não, bom só Deus. Mas na verdade, apesar disso nos intrigar, o que eu e você precisamos compreender
é que essa não é uma fala sobre uma eventual decadência moral de Jesus, não. Isso não é uma fala sobre um relato de que existe um Jesus que é mau porque ele é homem. Não, mas isso é uma fala onde Jesus aproveita essa declaração para ressaltar a fonte última de bondade como sendo o próprio Deus. Gente, existe alguém, existe algo que criou o amor, a bondade, a justiça, a honestidade, a fidelidade. Existe algo que fez com que tudo isso viesse ao conhecimento de todos nós. E nós cremos que a fonte dessa ética universal, desses valores universais, que para muitas religiões é inclusive também um valor, nós acreditamos que a fonte dessa bondade é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas que também é o Deus do Felipe, é o Deus da Maria, é o Deus do João, é o Deus da Sabrina, é o Deus de todos nós. Essa fonte de bondade é revelada para que aquele cara entenda que Jesus está ali como descendência de Adão. Ah, mas Jesus não nasceu do Espírito Santo? Mas Jesus não nasceu adulto, tá, gente? Vocês estão entendendo o que é que estou dizendo? Jesus não nasceu amadurecido, não nasceu velho. Jesus não nasceu como alguém que não precisava obedecer. Gente, Jesus obedecia ao Pai, sim ou não? Jesus orava, Jesus jejuava, dos pés à cabeça, Jesus era adoração ao Pai. Mas eu e você, que somos os crentes moderninhos de 2023, a gente quer orar não. Eu e você, que temos umas roupinhas legais, a gente estuda num colégio bacana, a gente não quer orar não. Não faz parte da nossa agenda, da nossa dieta, falar com Deus. E aí é o ponto ruim. A minha vontade é de estar na mesa, brincando, abraçando e conversando com vocês, assuntos complexos, extensos, amplos, mas eu não posso me sobrepor à palavra de Deus, e na palavra de Deus não tem Espírito Santo Kids. Na palavra de Deus não tem Espírito Santo Teen. Na palavra de Deus não tem Espírito Santo Universitário. É um Espírito só, é um Pai só, é um Filho só para toda a humanidade. Inclusive para você que está aqui, que tem 12 anos de idade, eu queria dizer que nessa época de Jesus, com 12 anos de idade, Jesus estava em algumas sinagogas ensinando e debatendo com os mestres da lei. Você conhece alguém de 12 anos de idade que já tirou uma nota boa numa prova? Claro que sim, não? Você conhece alguém de 12 anos de idade que joga muito bem futebol? Você conhece alguém com 12 anos de idade que já é, ou foi, ou você já viu aí nas redes sociais que é um influencer? Que tem uma influência digital com 12 anos de idade? E por que é que com 12 anos de idade Jesus não pode ser um cara que conhece as Escrituras Sagradas? Por que é que com 12 anos de idade eu e você não podemos ser alguém que conhece e maneja os 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus são importantíssimos, que é o Pentateuco? Na idade de alguns aqui, a galera já tinha decorado. Tinha uma escola chamada Beit Sefer, onde eles já decoravam o Pentateuco. O que é que eu estou querendo dizer para ti? Talvez ainda é algo que não te intrigue, algo que não te chame a atenção, mas eu estou querendo dizer para você que é simples, a gente aqui complica. Tem alguém com 12 anos de idade que joga muito bem o esporte, alguém com 12 anos de idade faz muito bem uma coisa. Jesus com 12 anos de idade manejava melhor do que muita gente daquela época, adulto e já envelhecida, as Escrituras. Então para nós não é uma irrealidade, é uma realidade, amém? Amém? Eu não sei você, mas se eu tivesse ouvindo uma pregação num lugar como esse, eu não tivesse a oportunidade de conviver na semana e no final de semana com pessoas que querem aprender mais sobre Deus, pessoas que querem glorificar Jesus, que querem andar com o Espírito Santo. Eu não sei você, eu não tive essa oportunidade, mas eu acho que eu ia ser muito estimulado, desafiado, ia me sentir muito bem
em conviver nesse ambiente. Então eu quero te dizer, não deixe essa oportunidade passar. Você acha que um menino de 10 anos, 11, 12 anos de idade pode se batizar em Cristo Jesus nas águas? Quem crê? Quem crê, levanta a mão, que o menino de 12 anos pode se batizar. Quem crê que com 12 anos não pode, é muito novo, pode nascer muito novo. Pode se batizar não, rapaz ali, mais outro, 3, 4, 5, 2, 10 bilhões. Tem mais alguém aqui que acha? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, e não é nenhum apego a uma realidade que não é minha. Mas ao trabalhar com alguns projetos sociais, sabe o que é que acontece com alguns meninos de 10, 11, 12 anos de idade? Os caras já estão se batizando na facção. Aí um menino com 12 anos de idade que rouba e que pode pegar numa arma, aí tu não pode se batizar? Eu não posso me batizar? Eu vou fazer a questão de agora, meu irmão, falar de Jesus de tal maneira que no lugar de 12 anos de idade tu pegar numa arma, eu quero que tu pegue na Bíblia, que é outra arma. Só que no lugar de matar, essa arma faz outra cor, dá vida. Aleluia? Essa arma, no lugar de tirar a vida de alguém, ela dá a vida para alguém. Amém? E a Bíblia é tão massa que mais do que ter a Bíblia de papel, você pode andar com ela, sabe aonde? Principalmente no seu coração. 1 João, e o salmista também fala sobre esse prazer que é ter os mandamentos, a lei guardadas no coração. O que eu quero falar para você, meu brother, é que a fonte da bondade é Deus. Mas Jesus está se identificando como agora, sendo alguém que em forma humana precisa adorar a Deus. O texto não está dizendo que em Jesus há algum sinal de maldade. Mas o próprio Jesus está se identificando comigo e com você. E dizendo assim, agora que você era escravo de Adão, que disse não a Deus lá no começo e pecou, agora você tem a oportunidade de não mais caminhar como escravo de Adão. Agora você tem a oportunidade de dizer sim a Deus, porque agora, como Paulo diz, Jesus é o primogênito, ou seja, o primeiro dentre muitos irmãos que somos nós. Jesus é o nosso irmão mais velho. Você está entendendo isso? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Agora nós temos a oportunidade de dizer sim a Deus, enquanto Adão disse não. Agora nós temos a oportunidade de, no lugar de estarmos escravos do não que Adão deu, agora nós temos a oportunidade de ter a possibilidade de dizer sim para Deus. Quais são os seus traumas, seus vícios, seus maus hábitos, as coisas que você luta, suas questões emocionais? Eu queria dizer, gente, não há um lugar onde o mais profundo do seu pecado, da sua falha, das suas lutas, das suas dores, dos traumas que você tem, das marcas negativas que deixaram em você, eu queria dizer que nada dessas coisas se sobrepõe ao que a palavra de Deus fala sobre você. No pior dos seus pecados, ainda o que vai valer sobre você é a palavra de Deus. Porque o perdão de Deus tem o poder de, numa velocidade que nós não conseguimos calcular, nos trazer do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. O perdão de Deus pode fazer num passo com que aquilo que nós vivíamos seja deixado para trás e agora nós vivamos uma novidade de vida em Cristo Jesus. Quem crê nisso, dá um amém. Amém. Glória a Deus. Um terceiro ponto, eu quero ler com você o verso 20 e 21. Eu queria chamar esse ponto de lei e prática da lei. Ou a cultura religiosa do nosso tempo, cultura evangélica, que não necessariamente é a cultura de Jesus. Para falar de cultura, eu me atenho, gosto muito de um dos maiores sociólogos brasileiros, que é o Laraia. Ele tem um livro chamado Cultura. É mais ou menos como se fosse assim. Imagina que você tem pequenos hábitos, como escovar o dente, tomar o banho. Tem gente aqui que não escova o dente, não toma banho. Vem aqui por meio para orar pela tua vida. Tem não, né? Imagina esses hábitos, escovar o dente, tomar banho, acordar, né, e tal, tomar o café da manhã. Imagine isso num dia, certo? Em um dia, segunda-feira. Mas agora imagine isso sendo feito uma semana.
Imagine isso sendo feito um mês. Esses mesmos hábitos, pequenos hábitos. Imagine uma geração inteira fazendo a mesma coisa. Nós temos uma cultura que nasce com pequenos hábitos, entendeu? Você entende isso? Uma cultura é uma junção de pequenos hábitos repetidas vezes. Pequenos hábitos repetidas vezes. Então, quando eu estou falando sobre cultura religiosa, é como nós repetimos diversas vezes algo que nós fazemos na nossa religião. O verso 20 desse capítulo diz assim: você conhece os mandamentos. Não cometa adultério. O que é adultério, gente? Alguém sabe? É o quê? Trair. É o quê? Traição. Relação extraconjugal. Você conhece os mandamentos. Aí ele cita um dos mandamentos. Não cometa adultério. Ei, macho, a zoada aí, macho. Ei, galera, silêncio aí, meu irmão. Ei, galera, vocês estão atrapalhando, meu irmão. Mas vamos lá. Seguinte. Não roube, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus cita os mandamentos e o homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Aqui o verso retrata uma procedência cultural, religiosa daquele homem, que, como vimos, é alguém que fazia parte de uma sinagoga, alguém também rico, e aí Lucas, Mateus enfatizam isso, e alguém que guardara os mandamentos. Jesus provavelmente responde aquilo que na sinagoga sempre era respondido. Talvez na sinagoga a galera já falava assim: cara, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E como eu falei lá no começo, talvez é uma pergunta que nenhum de nós façamos. Mas o que é vida eterna, gente? Vamos fazer aqui uma filosofia de botequim no papel e pensar assim: na nossa vida, aqui nessa terra, a gente morre. Na vida aqui nessa terra, as coisas são finitas, ou seja, tem fim. Na vida aqui na terra, nós sofremos? Sim ou não? A vida aqui nessa terra, nós temos problemas? Vida eterna faz um movimento ao contrário. Nós não vamos ter problemas. Nós não vamos perecer nem morrer. As coisas não vão ter fim. Está entendendo? Vida eterna como vida perfeita. Entende que quando aquele cara chega para Jesus perguntando, é uma pergunta importante. Saiba que eu e você precisamos fazer essa pergunta também. Eu e você precisamos compreender. Sabe por quê, gente? Você não pode crescer numa cultura religiosa. Você não pode achar que nós estamos ensinando isso. Onde nós queremos ir para o céu porque o céu é top. O céu tem rua de ouro no céu. Rua de ouro. Aí você... rua de ouro. Mas nós vamos para o céu por causa de algo ou por causa de alguém? Alguém. Nós vamos para o céu porque nós estamos preocupados com o que vai ter ou com quem vai estar. Com quem vai estar. Então, se no céu, meu irmão, tem Jesus, eu quero ir. Se no céu, meu irmão, tem Jesus, eu e você precisamos fazer uma mudança de mentalidade para compreender o que é que a gente vai fazer lá. Porque tem uma galera que acha que é brincadeira, mas é claro que na idade de alguns aqui não dá para entender. Por exemplo, o teu nome, meu brother. Primeiro bate aqui que tu é meu chapa. Como é teu nome? João Victor. João Victor, tu queria que no céu... Tu gosta do Sonic? Muito ou pouco? Muito. Tu queria que no céu desse para jogar o Sonic assim toda hora? Não? Peraí, tu só queria quanto? Só tenho 3 horas por dia. Só 3 horas tá bom. Jogar o Sonic. Ah, eu tô entendendo. A tua mãe pede pra tu ter só 3 horas por dia pra jogar o Sonic. Entendi. A mãe dele tá aqui não, né? Tá certo. Então tá beleza. Vai dar certo. Show.
Agora me diz uma coisa, imagina que no céu tu vai poder jogar o Sonic. Mas imagina se no céu tiver o Sonic com as moedinhas, doido, tu correndo. Vai ser Rocheda, opção A. Opção B, ou vai ser Rocheda Miranda? Miranda, que é mais profundo. Esse é cearense, um salve de palmas, meu amigo. Bobeiras e brincadeiras à parte, o céu é calculado na medida do que a gente enxerga. Então, meu querido, se eu e você não nos relacionamos com Jesus, não dá para desejar o céu, não. Se eu e você não entendemos a importância de Cristo Jesus na nossa vida, nosso desejo sobre o céu está limitado, entende? Se eu e você não gastamos tempo na presença do céu na terra, que é o próprio Jesus, talvez o céu não faça muita diferença. Alguém está entendendo o que é que eu estou querendo dizer? Sim? O que eu estou querendo falar para ti é que quando nós vamos conversar sobre a cultura religiosa, é porque você pode passar anos fazendo aquilo que o cara disse que fazia desde a juventude, ele guardava os mandamentos. Desde a fase de adolescência, ele guardava os mandamentos. Meu querido, talvez você já faz parte aqui da igreja desde o Geração Futuro. Você já participava do Teatro GF, você já fazia parte lá do pequeno grupo que tinha no GF, você já fazia parte dos acampamentos do GF, aí você veio para o Radical, aí você faz parte de um GR do Radical, você vem para a programação e para o culto dia de domingo, você vai para o acampamento Peregrinos! Mas, meu querido, eu queria dizer para você que você pode ficar mais velho, você pode ir para o Atos, você vai para o ministério de Jó, você vai para o retiro, você vai para o negócio, você vai para o salvação, você vai evangelizar no sal toda segunda-feira, você pode ir para o CR fazer o que for, se você não tiver relacionamento com Jesus. O que Jesus está nos ensinando é que esse cara que desde a sua fase de juventude guardava os mandamentos, o que Jesus está nos advertindo é que fazer as coisas para Deus é diferente de estar conectado com Deus. Deus não está interessado simplesmente naquilo que você faz e nos lugares que você anda. Gente, deixa eu falar um negócio para você com muito amor e sinceridade. E falar do meu exemplo, não é nada não. Talvez se fosse o cara que você admirasse, a menina que é influência, talvez fizesse mais sentido. Mas deixa eu abrir meu coração com você. Esse microfone não me define. Tá com esse microfone na mão, talvez seja mais fácil do que estar sentado nessa cadeira. Uma guitarra, um violão na mão não me define. O que nos define, o que fala sobre aquilo que de fato nós somos, não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que em Cristo Jesus nós fomos chamados. Porque você pode pregar, tocar, cantar, você pode ser casado, ter 5 meninos, mas se no seu íntimo você não adora a Deus, se no seu íntimo você não conhece a Jesus, todas essas coisas só são utensílios que vão sustentar a sua vida nessa terra, mas não são garantia de uma vida eterna. Porque o que é garantia de uma vida eterna é o arrependimento. O que é garantia de uma vida eterna é o próprio Jesus e agora o seu Espírito vindo ao nosso encontro, não só nos encontrando, mas morando em nós. Atos 17 diz que Deus não escolheu templos feitos por mãos humanas para habitar, mas escolheu a minha e a tua vida, escolheu habitar dentro da gente. Alguém já ouviu essa palavra? O Espírito Santo, gente, não fica aqui não, como essa garrafa perto de mim. O Espírito Santo quer morar dentro de nós. E por morar dentro de nós, Paulo fala em Gálatas capítulo 5, que o fruto do Espírito é amabilidade, paciência, mansidão, domínio próprio, benignidade, temperança. O fruto do Espírito, gente, é cantar? Sim ou não? O fruto do Espírito é segurar o microfone na mão? Fruto do Espírito é ter título? Fruto do Espírito aqui que Paulo está relatando, denunciando no capítulo 5 de Gálatas, escrevendo aos Gálatas, porque aquela igreja tinha um problema. Um dos problemas daquela igreja
é que aquela igreja estava dizendo assim: olha, vocês se converteram em Cristo Jesus, mas vocês precisam fazer algumas coisas judaizantes. Vocês precisam ainda fazer algumas coisas da lei. Algumas coisas que a gente fazia antigamente, a gente ainda tem que fazer. Aí Paulo está dizendo assim: cuidado, galera. Não fiquem preocupados se pode comer isso ou aquilo. Não fiquem preocupados se pode beber isso ou aquilo. Mas foquem no fruto do Espírito, porque o fruto da carne está claro. E aí Paulo vai listar. Aí depois ele lista o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito nos ajuda a compreender que nós não podemos ser simplesmente pessoas que navegam na cultura religiosa. Mas nós precisamos representar a cultura de Jesus nessa terra. E quando a gente representa a cultura de Jesus, galera, a gente fica irado, resmungão, ignorante, ou a gente fica manso e humilde? A gente tem umas quedazinhas de vez em quando, irmã Gleice, não é não? De vez em quando fica com vontade de matar o irmão em Cristo. De vez em quando a gente fica assim, brincadeira, tá, gente, no filme, aí depois bota aí na internet, a galera vai dizer que igual outro pastor lá, de matar não sei quem. Porque a gente é humano, mas o fruto da ação do Espírito em nós é coisa simples. Não é fazer um louvor para descer fogo do céu, não. E você, eu só vou ser relevante no acampamento, quando eu for líder de uma equipe. Quando eu for líder de um GR, não, meu irmão, você vai ser relevante em Cristo Jesus quando lá na sua escola você respeitar os funcionários que trabalham lá. Você vai ser relevante no seu bairro quando você for na padaria comprar o pão que a sua mãe lhe chamou e você dá um bom dia para o padeiro também. Você é relevante quando lá na sua escola a galera pede para você estudar, cumprir lá o cronogramazinho, e você lá no lugar, não vou estudar não, você estuda, não custa nada, vai morrer não. Estudar só um pouquinho, meu filho, não vai morrer, não vai arrancar o cabelo não. Porque nós entendemos que muitas vezes o caminho da religiosidade, o caminho dessa espiritualidade que a gente fala é você querer ter um microfone na mão. É querer ser um líder, querer ser alguma pessoa que as pessoas ficam ovacionando você. O nosso chamado não é para tornar a nossa existência algo que escravize o outro. Nessa sociedade do cansaço, muitas vezes é isso que nós queremos. Nós achamos que nós vamos estar vivos se o outro ou a outra é escravo da nossa existência. Se o outro nos admira, se não admira, a gente perde like. Se não admira, a gente não é mais seguido. Se não admira, a gente tem pouca gente seguindo nós, seguindo a gente. E aí você faz o que muitas vezes não são vocês, tá, gente? Não são vocês, não é o Saul, nem tu. Mas às vezes acontece o quê? Eu boto uma fotozinha assim, mas né? Fotozinha assim, mas né? Com menos roupa e boto um versículo embaixo. Bem-aventurados, irmãozinhos, que vão curtir essa foto, porque deles é o reino dos céus. Não existe isso. Está longe do que é para a gente fazer. E por isso nós precisamos do cuidado que Paulo fala em Colossenses 2,8. Paulo fala assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize com vãs filosofias, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. O nosso desafio, gente, é entender que na cultura religiosa pode até ter Jesus, mas muitas vezes em Jesus não tem essa religião toda. Jesus quer o nosso coração, não quer os bens. Jesus está falando para aquele cara, não é que Jesus está dizendo assim: dá tudo que tu tem para mim, né? Vende aos pobres. Imagina, mas se tu fosse vender tudo que tu tem e dar aos pobres. 2 cuecas, uma caneca de tomar café, 2 blusas falsificadas, um par de havaiana, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Rapaz, se o pobre pegar tudo que tu vendeu e o caba comprar de remédio, não cura uma tosse, macho. Fios, graças a Deus. Esse texto aí é sobre riqueza
e riqueza não tem nada a ver comigo. Esse texto aí é sobre um jovem rico e não tem nada a ver comigo que estou aqui no Radical. Eu, menina, bem educadazinha. Tu é doido, tem nada a ver comigo esse texto. Eu queria falar para vocês e finalizar esse tempo. Verso 22 diz assim: quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Se a galera da produção puder botar o versículo, eu agradeço. Demar. Jesus está dizendo que falta algo para aquele cara. Aquele cara disse que cumpria tudo, todos os mandamentos, desde a sua juventude ele fazia tudo. E aí depois o versículo é o Mateus. Lucas, na verdade, verso 22 e 23. E aí Jesus fala que aquele cara ainda precisava fazer alguma coisa. E era o que, galera? Era o quê? Vender todos os seus bens, dar o dinheiro aos pobres e depois fazer o quê? Pode ser mais forte. Seguir Jesus. Jesus chamou muita gente, não chamou para ser seguida? Jesus chamou Pedro. Jesus chamou Filipe e André para o seguir. Jesus fez a mesma proposta para aquele cara. Só que a Bíblia só não tem situações onde Jesus chama alguém, alguém com prontidão. Bora Jesus, eu vou contigo, meu irmão, estou pronto. Jesus está dizendo que tem um cara que não quis segui-lo. Eu não sei vocês, mas constantemente eu ainda faço essa pergunta. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para as minhas áreas de luta, quando eu olho para os erros que eu ainda pratico, quando eu olho para alguns pecados que eu cometo, e faz tanto tempo que eu cometo esses pecados que literalmente parecem os meus pecados de estimação. Aqueles pecados que começaram pequenos e você alisava o pecado. Aí depois o pecado foi crescendo e aí você passava a mão no pecado e o bicho te mordia agora. E agora esse pecado de estimação ficou tão grande que você não consegue mais alisar. E ele não dá só uma mordidinha. Esse mau hábito, esse pecado, ele foi crescendo tanto, que agora você não pode mais controlar. Se ele tiver com fome, você tem que alimentá-lo. Se ele quiser passear, você tem que ir. Não é mais você que controla seus instintos. Não é mais você que controla aquilo que você deseja. Immanuel Kant diz que liberdade é justamente ter a capacidade de fazer aquilo que você não quer. Se você tem essa capacidade de dizer assim, agora eu quero parar, e você para, você é livre. A gente pensa que liberdade é se exibir por completo toda hora. Mas esse texto está dizendo que quando Jesus faz essa proposta, não é simplesmente sobre dar coisa aos pobres. Não é simplesmente sobre entregar os meus bens aos pobres. Mas é se eu tenho coragem de entregar o meu o quê? O meu coração. E dentro do meu coração habitam riquezas. Mateus 13, Mateus 6 e Mateus 6, 19. Jesus diz que onde está o meu tesouro, lá estará o quê? Onde estiver o meu tesouro, lá estará o quê? O meu coração. Ah, Filski, mas tu está manipulando aqui para esse texto ter a ver comigo. Não, é Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando que aquilo que habita o meu coração também é uma riqueza. Sabe de uma coisa? Eu pensei certa vez que as minhas frustrações, mágoas, ressentimentos eram coisas tão caras que eu não queria abrir mão. As minhas dúvidas sobre quem eu sou, os meus dilemas sobre a minha identidade, as coisas que eu fiz errado, as pessoas que eu enganei, a minha ira, a minha fuga, a minha codependência emocional, o meu egoísmo, minhas práticas sexuais desregradas, eu notei que todas elas, ao habitar meu coração,
eram caras. E por serem caras, se Jesus chegasse na minha frente e as pedisse, talvez eu não queria dar. A Bíblia fala que um homem estava na frente de Jesus, gente. Imagina, ele estava na frente do céu. O céu estava na terra, em forma de gente. Esse alguém é Jesus. Na frente dele, mas a Bíblia diz que ele saiu triste da presença de Jesus. A Bíblia relata que aquele homem não concordou porque talvez tinha algo no coração dele que ele não queria entregar. E ele preferiu ficar com as suas riquezas a ter a riqueza maior do mundo, que é ter Jesus Cristo de Nazaré, sendo o nosso Senhor e Salvador. Amém? Não há tesouro maior nessa terra. Não há Deus como nosso Senhor. Não há nada que possa substituir o senhorio de Jesus na nossa vida. Mas a Bíblia fala que esse cara estava perto de Jesus, mas não tinha sensibilidade para compreender Jesus. Ele estava diante da maior riqueza, mas ele achou que a riqueza dele era maior. A banda já pode chegar também. Aquele cara não tinha sensibilidade, mas teve sinceridade para fazer a pergunta sobre a eternidade para Jesus. Eu quero te convidar a fazer essa pergunta para você. Jesus na sua frente e no meio de nós, o que é que ele provoca? Jesus na minha frente, perto de nós, nos fazendo perguntas. Jesus na nossa frente, perto de nós, o que é que nós temos coragem de abrir mão por ele? Eu tenho coragem, você, de abrir mão do meu relacionamento por Jesus? Eu tenho coragem de abrir mão dos meus maus hábitos, que só eu sei, por causa de Jesus? Eu tenho coragem de abrir mão em coisas até legítimas. Talvez você tenha um desejo legítimo de fazer um intercâmbio em London. Você quer fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, em Massachusetts. Você quer fazer um intercâmbio na Austrália, em Melbourne. Mas aí, se o Senhor te chamar para ir lá para o interior da Paraíba, meu irmão, pregar no sertão, parece que a gente entende meio errado, né? Sertão da Paraíba, o Senhor quer ir para os Estados Unidos. Não, eu quero ir para a universidade fora, lá na Escócia. Não, meu filho, eu quero que você venha aqui para a Unisquina mesmo, pregar Jesus, na Unisquina. Jesus, eu quero pregar na África. Tu não limpa nem o banheiro da tua casa? Tu quer ir lá para a África, macho, já? Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, meus queridos, vamos ficar de pé, fazer uma oração. Jesus não quer necessariamente as suas riquezas físicas, mas quer as nossas riquezas espirituais, aquilo que o nosso coração crê. E nós vamos terminar esse culto aqui, depois vai ter um momento massa aí que a galera do Radical ainda vai fazer, cantando, mais sensível e fazendo essa oração. Jesus, sonda em mim aquilo que é algo que eu não consigo abrir mão. Eu não quero ser como esse jovem rico, eu quero ser um jovem sensível à tua presença. Eu quero ser um jovem sensível ao teu chamado. Talvez Jesus, não só hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, quando você estiver casado, quando você estiver velho, Ele vai sempre te convidar a segui-lo. Eu quero fazer essa pergunta aqui para você. Quantos aqui desejam seguir Jesus para o resto da vida? Levanta a sua mão. Quero orar com você, para que o seu desejo não seja simplesmente algo que habite o seu pensamento agora, mas que o seu desejo seja um estilo de vida, que seguir Jesus seja um estilo de vida. E se Ele pedir para mim e para você os nossos bens emocionais,
as riquezas, as coisas que nós colocamos como sendo as mais importantes, que eu e você tenhamos sensibilidade para compreender a presença de Jesus perto de nós, amém? Obrigado, Senhor, te oramos e te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Continua colocando em cada adolescente, aqui em cada jovem, o desejo de te buscar, de te adorar, de ter uma fé que seja uma fé desafiadora, uma fé que não se contenta com aquilo que sente, mas uma fé disposta a lutar por aquilo que crê. Em nome de Jesus, anima esses adolescentes, Senhor, a serem testemunhas vivas, um sinal vivo do teu reino, em casa, na escola, em qualquer outro lugar. E ajuda, Senhor, com que nós ao longo da semana, nos acampamentos que estão chegando, Senhor, depois dos nossos grupos de relacionamentos, que a gente continue crescendo em Ti. É assim que eu te oro para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém.